Fala rapaziada, aqui é o Noob e hoje eu vou trazer para vocês algumas questões aqui do Maple Classic do segundo teste, umas mudanças desde o primeiro teste e o que tem de novo, né? Vamos lá. Bom, uma parada nova que eles falaram que ia ter, mas não explicaram o que era, é esse sistema de cidadão. Você tem em Genesis e você tem em Kerning. O que significa? Significa que você tem que escolher uma dessas cidades para se tornar cidadão dela. E com isso você vai adquirindo, como você pode ver aqui, ó, quando você clica no seu perfil, você tem a sua contribuição para a cidade. Eu já estou no ranking 2, que é o Visitor, ou seja, eu ganho alguns benefícios por subir de ranking. Como é que eu faço isso? Fazendo as quests dessa cidade, você vai ganhando contribuição e a cada contribuição você vai somando aqui a porcentagem e vai passando de nível. Eu estou no nível 2, como eu falei. E por enquanto, o que a gente sabe sobre esse sistema? Aqui em cima ó, tem dois NPCs. Esse NPC é de consumíveis, né? Você consegue até comprar a Shuriken, a Wobe. Coisa simples, mas são itens, são poções que a gente não tem normalmente por aqui, né? Então você pode comprar até Elixir, né? Conforme você vai subindo de nível, você vai liberando esses itens aqui para você poder comprar. É bem legal, um sistema novo, bem interessante. Aqui do lado tem outro que já são pergaminhos de 100%, que, como alguns já sabem, outros não, o sistema de crafting ele é um sistema novo que já veio desde do outro teste. E aqui a gente consegue craftar o que? Pergaminhos. Ó, você consegue craftar pergaminhos de 100%, 60%, 10% e até um pergaminho caos novo que eles lançaram. Ou seja, para craftar pergaminhos mais fortes, você precisa desse de 100% primeiro, entendeu? Então aqui você já consegue comprar alguns. Você tem até ataque com luvas, cara. Dá um de ataque, mas é coisa muito boa, né? Não sei que level libera, mas tá aqui. No futuro a gente vai saber direitinho. Agora tem outros NPCs aqui que não funcionam. E esse aqui você pode comprar uma cadeirinha da cidade, ó. Vou comprar ela aqui, ó. Uma cadeira que a gente nunca tinha visto no jogo antigamente. Tá aí. E a de Genesis também tem uma específica. Aqui é um NPC que você aumenta seu nível, né? Se você tiver dúvida, você pode vir aqui, ó, quando o jogo lançar. E aqui tem algumas perguntas que você faz que ela vai te respondendo. Enfim, basicamente é isso. E no futuro a gente não sabe como é que vai. O que mais vai ter aqui. Tem outra questão que não está liberado, mas a gente dá para ter uma prévia, que é esse aqui, ó, House. Ou seja, de alguma forma a gente vai poder ter uma casa no Maple. Não sabemos para quê, o que ela vai ajudar. Pode ser algum buff passivo mais pra frente, mas vai ter. Tem até um NPC aqui, ó, Housing Registrar. Não sei nem botar essa palavra, não sei nem porque que tá assim. Mas é um spoiler, tá aí. Deixa eu ver o que ela fala aqui, ó. Se você quer uma casa em Kerning, você veio no lugar certo. Mas essa casa não está pronta para o novo morador, então volte depois. E o último ponto aqui sobre a questão de você ser um cidadão da cidade é que você ganha desconto em alguns itens no NPC padrão da cidade, de poções. Ó, aqui a gente pode ver o desconto nas poções de buff de speed e tal. Aqui embaixo tem também na comida de pet, que eu vou até comprar umas aqui. E aqui nos pergaminhos também, ó, que aqui nesse teste a gente usa bastante, porque é mais barato que o táxi, né? Então você acaba comprando bastante esses pergaminhos. E eles eram um pouquinho mais caros, só que como eu passei de nível, eles foram e me deram mais um descontinho. Então dá pra melhorar isso aqui. Eu vou lá em Genesis para mostrar pra vocês como é que é a casinha de cidadão de lá. Enfim, aqui na frente também tem uma missão, ó, que eu acredito que seja Daily Quest, tá? Então, é uma Daily Quest que você só vai falar com o NPC. Ele vai te mandar falar com outro NPC, cadê? Tem que procurar o Jake aqui na cidade e falar com ele. E essa aqui também, essa aqui é coletar 100 chapéu de cogumelo laranja. Não sei se essa é diária, tá? Talvez essa seja semanal. Porque eu lembro que eu fiz essa aqui, acho que foi no primeiro ou no segundo dia do server. Acredito que seja semanal. E ela vai me dar
Provavelmente alguma XPzinha mesmo e contribuição para somar na XP. Ó, fica aqui no meio da cidade, ó, o de Genesis. Bem bonitinho, tem um quadro aqui também. E aqui dentro é assim. Viu? Bem característico da cidade. Aqui a gente consegue ver os itens que vendem. Ó, 3% de critical rate por 15 minutos. Bem legal isso aqui. E também tem Elixir. Deixa eu ver o de pergaminhos. É a mesma coisa do outro. Enfim, o sistema de citizen, de cidadão, é esse. E é bem interessante. Espero que no futuro eles coloquem mais coisas. Mas é um sistema novo que parece bem maneiro. O crafting. Eu já tenho um outro vídeo sobre crafting. Mas o que tem de diferente aqui é que eles modificaram o preço de algumas coisas. Por exemplo, no primeiro teste, você conseguia pegar um minério desse aqui, é só um, craftar, pagar 200 e vender ele no NPC por 1k. Agora não vale mais a pena fazer isso. Então é uma forma de fazer dinheiro muito fácil que tinha no outro teste que agora não tem mais como. Não compensa, quer dizer. Mas os itens aqui eu acredito que esteja a mesma coisa. Eu não cheguei a craftar nada porque a gente pegou level 100 e deram umas paradas pra gente só agora, então os recursos estavam bem escassos, não deu tempo de upar craft nem nada. Bom, hoje já é o dia 11, é o último dia, penúltimo do servidor, e vocês viram aí no vídeo anterior que eu postei sobre a terceira job e teve muita reclamação, certo? Foi ontem, na verdade, que eles lançaram. Teve muita reclamação, skill com cooldown, skill que não precisava de cooldown. Esse flash jump aqui, ó, como é que tá nerfado isso? Tá muito curto e tá no level máximo, tá? Eles modificaram muita coisa. Algumas classes, por exemplo, DK, continua forte, apesar de estar nerfado. Continua muito forte. E o Priest, o sacerdote, né, tá muito nerfado. Enfim, eu vou falar um pouco dessa classe aqui, porque é a que eu já estava jogando antes. Bom, no geral, eles mudaram a questão da precisão no jogo, de novo. Ou seja, aqui nesse teste a gente não precisou se preocupar com precisão, porque a gente não estava dando miss em nada. Inclusive os guerreiros jogaram super de boa, não teve problema nenhum com precisão. Então, até Assassin estava tendo problema com precisão, é mago antigamente, mas aqui foi de boa. Questão de defesa, parece que melhoraram um pouco do último teste, mas continua bem enjoado. O que eles fizeram hoje? O iframe, que é quando você toma um hit e você fica invulnerável por alguns segundos, desde o primeiro teste estava muito ruim. Ou seja, você queria fugir de um mob, você não conseguia. Você tomava 3 hits ali, eu não sei se eu vou conseguir. Ó, tomei um hit, demorou para sair o miss de novo, entendeu? Mas antes estava assim, ó, tomando um hit atrás do outro, um hit atrás do outro. Ou seja, você gastava muita poção e ficava arriscado, né? As classes melee, tipo o Bandit aqui e os guerreiros, tomavam muito hit, gastavam muito recurso o tempo todo. Hoje, no último dia, eles voltaram para o normal, que é 1.5 segundos. Ou seja, você toma um hit, você fica alguns segundos sem tomar de novo, viu? Essa é a forma que deveria ser, eu acredito. Eu acho que a gente tinha que deixar do outro jeito, não. O outro jeito parece que tava igual ao do GMS. Eu jogava Maple Universe e lá você toma um hit, cara, vai passar milésimo de segundo, você já vai tomar outro. Então aqui, como é tudo lento, você não tem tanta velocidade, claro que agora eu tenho haste, né? Mas antes, quando você não tem velocidade, você não tem recurso pra nada, você ficar tomando hit assim é horrível, cara. Mas parece que arrumaram. Espero que eles mantenham isso na versão oficial. Claro que tudo que a gente fala aqui não dá para relevar para a versão oficial. Porque, por exemplo, ontem veio a terceira job de uma forma bizarra. Hoje já mudaram muita coisa, inclusive o iframe. Pode ser que eles estejam fazendo só testes para saber se compensa um, compensa o outro, se vai misturar, fazer metade de um, metade do outro, deixar não tão forte nem tão fraco. Enfim, só estou reportando para vocês as mudanças. O que tinha de errado aqui? O Flash Jump estava com 3 segundos de cooldown. 3 segundos de cooldown. E essa distância curta, no nível máximo. É bem louco isso. Hoje eles tiraram do Flash Jump o cooldown. O Arrow Rain do arqueiro estava com 5 segundos de cooldown, eles tiraram também. Deixa eu ver outro. O Rush, que é o Rush dos guerreiros, que agora é na segunda job,
Tava com 3 segundos, eles jogaram para 1 segundo. Ou seja, melhorou bastante coisa. Pelo menos foi durante o teste, né, galera? Deu pra galera testar de um jeito num dia e testar no outro jeito no outro. Outra coisa que mudaram aqui foi o Assaulter, que é essa skill aqui, ó. Ela tava funcionando daquele jeito antigo, que você não consegue usar enquanto pula e tal. Hoje eles já modificaram, você consegue pular, ó. Ó, você consegue pular de uma plataforma e até acertar lá em cima. Viu? Fica uma movimentação muito melhor. É porque esses mobs são muito baixinhos, muito pequenos. Mas você pode pular na frente do mob e usar que ele vai funcionar. E te dá algum tempinho de invulnerabilidade. Eu não sei se eles colocaram escrito aqui. Eu acho que não, mas pelo que eu sei, você fica invulnerável por um tempinho, que é o tempo de você atravessar o mob, né? Porque senão você faz isso aqui, a distância já não é muito longa que você atravessa o mob. Você ainda vai tomar hit. Pô, essa skill é pra você irritar sem tomar hit, né? Não fazia muito sentido. Enfim, foram essas as mudanças. Vou mostrar pra vocês aqui o Steel, ele irrita 2 mobs e te dá um buff por 30 segundos. Ou seja, se passou 30 segundos, você usa o Steel, você ganha um buff de novo de ataque. É esse buff aqui, ó. Você ganha 35, mais 35 de ataque power por 30 segundos. Parece muito, mas o ataque power aqui está funcionando bem diferente, não é tanto, tá? Vou mostrar para vocês o dano da classe. Essa skill aqui, ó, não tá no máximo, tá? Ela tá level 8, se não me engano. Mas ela tá summonando até 5 Chiefs para poder irritar, tá? Então, em quantidade ela tá boa, mas em dano ela tá bem fraca. Pô, essa skill é muito maneira, cara, mas tá bem nerfadinha. Enfim, galera, essas foram algumas notícias que eu trouxe para vocês. Assim que tiver mais coisa nova, algum anúncio, eu trago para vocês. Tentei dar uma resumida aqui nas coisas mais importantes que eu achei. Não deu para eu testar todas as classes e trazer em vídeo, porque toda vez que a gente ia trocar de classe, o NPC pedia pra gente esperar 1 hora. Então, em um dia eu consegui testar só 3 classes. Enfim, para mim foi suficiente, porque a maioria das classes ali, os magos estavam bem parecidos. O que ficava de diferente para mim era o CB, o Hermit e arqueiro eu acabei não pegando, e guerreiro também não, mas o pessoal jogou, eu vi bastante live, bastante vídeo, então eu já entendi mais ou menos como é que funciona. E hoje eu consegui ver as novas mudanças, né? Tiraram o cooldown, melhoraram algumas coisas, enfim. Assim que tiver mais informações eu trago para vocês. Tamo junto, valeu.